Boa tarde a vocês. Está aumentando a jornada aí o dia inteiro. E eu venho pesquisando já há algum tempo, através da psicologia social, que minha formação de base é psicologia, as questões que se produzem na escola. E a indisciplina hoje é uma questão difícil. Né? E a partir de alguns trabalhos de campo, que eu trabalho com pesquisa e intervenção, então a gente está trabalhando, operando com os colegas e construindo modos de estar pensando juntos, eu venho escrevendo sobre essa abordagem institucional da indisciplina. E aí, depois de escrever alguns textos, que eu acredito que sejam esses aí que a Rose tenha falado, eu recentemente fiz uma videoconferência sobre indisciplina e ela está publicada na revista do vestibular da UERJ, que é um grupo lá da UERJ que trabalha com a educação e tal. E eu trouxe uma cópia dele, ele é pequeno e ele aborda os pontos centrais que a gente pode depois, então, conversar, discutir. Tá? Então eu vou começar lendo para vocês, devagar, tranquilamente, é pequeno, para a gente poder conversar, para organizar um pouco o campo teórico, metodológico do qual a gente fala. Acredito que quem já ouviu outros trabalhos, certamente vai lembrar de algum desses pontos. Tá? Bom, então eu começo colocando que entre as diversas questões que atravessam a vida escolar contemporânea, encontramos a indisciplina como um dos problemas mais estressantes. Isso independente de classe social, do fato de a gente estar na rede pública ou privada. Certamente que há outros problemas sérios na educação, mas a dificuldade de lidar com os alunos em sala de aula vem sendo apontada pelos educadores como uma das mais complicadas de equacionar. A indisciplina na escola é a ação que não está descontextualizada, podendo ser entendida como uma forma de expressão das instituições implicadas com certos modos de pensar e fazer da educação. Ela tem provocado, como um dos efeitos, o adoecimento de professores e o encaminhamento de muitos alunos para especialistas. A princípio, podemos considerar indisciplina um ato em desacordo com as regras e normas, ou seja, uma transgressão que está estabelecida, o que infringe a ordem prevista. Já a violência, como uma exacerbação da indisciplina, é o que causa dano físico ou moral a outros ou a si próprio. Ambas são vivências desestabilizadoras e vêm sendo consideradas, na atualidade, como o principal obstáculo ao bom desenvolvimento do ensinar, aprender nas escolas. As queixas de indisciplina e violência, caracterizadas como mau comportamento, desrespeito, bagunça ou mesmo ausências, aluno fora de sala ou sem atenção dentro de sala, isso vem aumentando e levando muitas vezes a escola a priorizar a disciplina como objetivo educacional, o que gera expectativas normalizadoras. Ou seja, é importante ressaltar que quando a questão disciplinar ela passa a ser o eixo norteador do processo educacional, as relações entre os diferentes segmentos elas passam a ser avaliadas dentro de uma dualidade de respeito, desrespeito à ordem. E assim multiplicam-se técnicas de controle, assim como as oposições de direção-professor, direção-funcionário, professor-aluno, escola-família, inviabilizando outros possíveis modos de convivência. Se considerarmos que, como aponta o Foucault, a escola se constitui como um aparelho de normatização da subjetividade, ou seja,
tem como função principal homogeneizar e disciplinar a diversidade de formas de inserção na vida, podemos verificar que a indisciplina ela é inerente a um processo, como um fenômeno de resistência, de afirmação de diferença. Disciplina e indisciplina se constroem ao mesmo tempo. A questão aqui é saber se a indisciplina é enfrentada nas relações que a constituem ou se ela é entendida tão somente como expressão de um sintoma individual, de um desvio. A escola, ela se constitui, ou se constituiu desde sempre, como equipamento de controle, de produção de leis, ordens, normas, e também como uma pluralidade de transgressões, restando-nos investigar o que diferencia a escola de hoje, que tem a indisciplina como obstáculo ao processo de ensino-aprendizagem. Para problematizar essa questão e produzir algumas pistas pontuais para reflexão, vamos experimentar uma inversão. O que produz a multiplicidade de modos de ser criança, jovem, reduzindo isso e a entender a indisciplina por uma outra ótica. Vejamos alguns pontos que nos parecem importantes. São 5 pontos. O primeiro, na lógica estabelecida, a infância e a juventude perdem seu caráter dinâmico e passam a ser fenômenos únicos, fases que se processam segundo certas determinantes que definem os alunos pela ausência dos caracteres preconcebidos como normais, restando o diagnóstico do desvio e as relações de ajuda. A situação se agrava quando se trata de classes populares, uma vez que há um distanciamento dos comportamentos esperados, das expectativas, de interesses, do ritmo de aprendizagem e das maneiras de convivência em grupo que demandam ações diferenciadas e novas indagações. Segundo, a sociedade contemporânea, ela sofreu um encolhimento da organização pública e a indisciplina, se pensada fora das práticas coletivas, ela deixa de ser entendida como um efeito dos conflitos do processo, ficando aprisionada na existência individual e acaba circunscrevendo no domínio do íntimo, sendo então psicologizada. A escola é o único equipamento coletivo que junta a gente em meio a uma sociedade que separa, que produz subjetividades atravessadas pelo medo, pelo isolamento. Conviver não é fácil. É uma arte que requer experimentação de afetos, discordâncias, conflitos, arte de aproximações e distâncias. Se o único olhar para o plano da convivência é o moralizante, o constritor, isso terá efeitos, como, por exemplo, o de julgar o outro como sendo sempre inábil. Terceiro ponto, a criança e o jovem são vistos isoladamente do contexto que a escola oferece, sendo considerados, então, portadores de diferentes carências e patologias, com características como ambivalência, fragilidade, exposição a riscos, e nos casos das classes populares, violência e marginalidade. Concluímos que o projeto educacional ele está, portanto, ancorado em uma visão assistencial, ou seja, em cuidados e prevenção, produzindo relações de dependência dos educadores frente aos especialistas e a impotência de intervir ativamente no processo educacional. Quarto ponto. Vimos observando nas escolas que a luta dos educadores está prioritariamente situada nas turmas com cada aluno, buscando compreender as faltas destes ou estabelecer novos dispositivos de contenção, o que provoca um imenso desgaste, enquanto as condições de ensinar, aprender e os modos de gestão do processo escolar ficam fora das análises. Quinto ponto. Os mecanismos que trabalham
tendo como meta acabar com a indisciplina, que é um conflito inerente às relações de aprendizagem, eles descentram o professor da experiência da ambiguidade do lugar que ocupam e, consequentemente, da possibilidade de, junto com os alunos, produzir regras comuns e trabalhar a violência implicada no seu papel, que é o de estabelecer margens, limites, para que a classe seja um campo de afetação, de provocação, em que o contato com o aluno não é um pré-requisito, mas uma conquista. Quando esse lugar do professor não entra em discussão, o que se impõe é uma hierarquia presente como legitimização da autoridade estabelecida. E, considerando que a soberania se mantém somente através da violência, podemos melhor compreender como a indisciplina, como fenômeno de resistência à ordem, ela é produzida sistematicamente por toda a comunidade escolar, constituindo-se de modo crescente e insuportável. Podemos, então, de forma sucinta, pensar em alguns efeitos que comumente as práticas de poder na escola vêm produzindo. A indisciplina deixa de funcionar como analisadora das relações que a constituem, deixa de ser uma força que provoca a reflexão e ação entre alunos e professores e destes com as circunstâncias do ensino para se constituir em obstáculo ao processo. A tensão implicada no processo de formação, generalizando-se na multiplicação de dispositivos de controle, deteriora as relações e adoece a comunidade educacional. Um outro efeito é que a escola se cristaliza em uma pluralidade de leis e abandona o enfrentamento do coletivo nas suas divergências, enfraquecendo a capacidade de negociação e os vínculos que tecem a rede social, passando a convocar, então, diversos especialistas, psicólogo, médico, juiz. Um outro efeito é o modo de gestão e a organização do processo de trabalho escolar estão atravessados cada vez mais pela exclusão do próprio professor, que não interfere nas regras do seu ofício. Reduzir a indisciplina e a violência, a infração que busca restabelecer a justiça nas escolas, em que as crianças são ofensoras ou vítimas, em que a escola denuncia ou é conivente, afirma que contato, que conexão entre nós é cada vez mais perigoso. Mas não é a conexão que cria a tensão no processo. Então é importante perceber que tensões e conflitos estão sempre presentes e são um investimento dos sujeitos na vida daquela coletividade, desafiando a lidar com as turbulências que a produzem a cada momento. É do difícil convívio com as inquietações e com as diferenças que a solidariedade pode vir a se engendrar enquanto sentido e ação comum que rompem com o isolamento e com os padrões. Em tempos de competitividade, de autossuperação, de autoempreendimento, as relações solidárias, elas são um contratempo, exercício do que resiste ao tédio, ao isolamento, ao esvaziamento de sentido, podendo significar saúde. Para falar em saúde, e quase concluindo, parece-nos fundamental remeter aos psicólogos Milton Ataíde e Mary Neves, para quem saúde é uma luta diária com a adversidade na vida. É a potência dos corpos de enfrentamento com o imprevisível e que, portanto, está diretamente ligada à organização do trabalho, pois dela dependem a viabilização das alternativas de atuação dos trabalhadores e a reapropriação do saber-poder da atividade. A fragilidade da organização pública, coletiva, comum, a dificuldade de publicizar o que se faz, leva à proliferação de práticas clientelistas, rivalidades e políticas
que deixam o educador e funcionários mais dependente de poderes e favores. O profissional faz, mas só o prescrito ganha luz. Como girar a lupa do problema ao campo problemático? O que favoreceria a experiência social de crianças e jovens? Uma socialização como potência de entendimento do que se passa. Em torno de que interesses e práticas se viabilizaria a construção de grupos mais solidários com certa estabilização, desdobramento e ações possibilitando formas de estar em comum? As mudanças não se efetuarão na exigência da lei, com slogans que clamam por amigos da escola e programas de treinamento de formação de professores. A questão está: o que nos afeta e nos põe a pensar, tomando como propostas de inclusão a indisciplina ou a violência como analisadores, então, dos modos de trabalhar na escola. Considero que essa é a questão central. Como fazer dessa experiência da vivência com a indisciplina e com a violência um analisador dos modos como a gente vem trabalhando. Enfim, embora aqui eu esteja falando com educadores, quando escrevi esse texto, eu sou educador, eu trabalho em sala de aula, além de estar na escola com professores, com os colegas funcionários, com alunos, enfim, trabalhando em diversos setores e vivendo as dificuldades do que é um enfrentamento diário. Agora, cada vez mais, junto com os colegas da educação, eu venho percebendo que se a gente não construir um espaço de análise daquilo que é imprevisível e difícil de lidar, pensando a questão do trabalho docente, do nosso trabalho diário em sala de aula, difícil encontrar saídas. É só isso. Obrigada. Agora vem a melhor parte do evento, que é poder conversar, né? E conversar é fazer problema, né? Fazer questão, né? Então vocês têm a palavra, né? Circular. Quem quer ser o disparador? Vamos lá. Primeiro vem, depois vem outro. Luana? Se deixar, a gente começa a falar. Oi, boa tarde, meu nome é Luan. Eu queria trazer um pouco da discussão. Melhorou. Queria trazer um pouco da discussão que nós estávamos tendo na hora do almoço com relação ao estado de polícia presente na escola. E isso, pra gente, é muito sério. E eu venho trabalhando mais dela com a questão da judicialização das práticas pedagógicas e eu estou vendo que isso está cada vez mais potente. Ela comentou que daqui a pouquinho isso é um passo para uma ditadura, que de algum jeito já é uma ditadura, porque pensando na questão da indisciplina, agora tem alguém para controlar, muito de perto, e alguém que normalmente não está no espaço da escola e que agora a gente já tem essa figura aqui dentro. Então eu queria compartilhar essa questão contigo e se você pudesse comentar um pouquinho. Eu acho que durante o século passado, nós tivemos presente o movimento da medicalização, né?
atualmente, a gente vem associando a medicalização à judicialização. Agora, ambos os movimentos, eles pressupõem um processo, o processo de olhar o corpo do sujeito, o processo de olhar a escola e o processo de ensinar e aprender através de uma fragmentação que fala de cada um. Só quando a gente olha para o professor e diz ele é bom ou mal, ele precisa de reciclagem ou não, o aluno, ele é desviante ou ele é correto, só quando a gente tem um olhar para a individualização, é que a gente pode ter como perspectiva de saída ou medicalizar esse corpo em desvio ou buscar a lei que possa ser algo maior para contê-lo. É interessante que cada vez mais a escola vem entregando os pontos e se sentindo fragilizada frente à questão da indisciplina e da violência, ao invés de olhar para as relações. Quando eu falo girar do problema ao campo problemático, é porque o efeito do processo é transformado em causa. Quer dizer, uma criança ou um professor, quando se irrita absolutamente e é violento, aquilo ali não é a causa da violência, senão o efeito de relações que vem construindo no corpo do sujeito a questão do processo. O trabalho docente, as condições do trabalho na escola, ela não entra em discussão. Cada vez mais a gente vive numa sociedade que produz medo, uma sociedade que nos avisam que há riscos, e se espera sempre, nesse contato, de onde vem a agressão. As pessoas são vistas como vulneráveis ao risco, como vulneráveis à violência. É interessante que eu tenho sido chamada para várias escolas para conversar, e eu sempre pergunto assim, quais são os casos que vocês têm, por exemplo, de bullying? Estão em moda agora, o bullying. Raríssimo. A gente vai contar nos dedos o que a gente encontra na realidade brasileira em relação ao bullying. E a coisa que a gente mais vê na imprensa é isso. Olha o bullying. Nós temos já cartilhas de bullying distribuídas, nós já temos todo um aparato policial, aparato de segurança nas escolas. As pessoas com medo do bullying produzem esse olhar sobre o outro, onde é que pode ali ser. Então a prática já passa a ser preventiva daquilo que não existe, evitando, produzindo relações difíceis, relações de não acolhimento aos modos singulares de ser. Então, se a gente for contar o Wellington, o caso Wellington, ou quaisquer outros, no Brasil, eu tive no Rio Grande do Sul conversando com as pessoas e fazendo uma pesquisa lá, é o estado que hoje mais está armado nas escolas contra o bullying, e você vai contar quais são os casos. Eu fui às escolas conversar com os educadores. Quantos casos vocês tiveram aqui? Nenhum. Nenhum. E por que tanta cartilha, tanto blog? Agora, por trás da maior parte dos blogs de medicalização estão os laboratórios. E da judicialização também. É uma certa perspectiva de diagnosticar e de buscar saídas normalmente medicamentosas ou legais, conselhos tutelares, com pilhas. Mas aconteceu alguma vez? Não poderia ter acontecido, foi uma prevenção. Então eu acho que a gente precisa, com mais cautela e com mais calma, olhar como é que a nossa sala de aula funciona. A gente, quando entra na sala de aula, a gente entra com aquela promessa de que vai ver cada um, que ali cada um tem o seu lugar. E a gente passa a ter uma prática individualizante. E as crianças e os jovens querem atenção individualizada, todos ao mesmo tempo. Fica impossível. Que práticas coletivas a gente tem construído? Que regras coletivas a gente tem construído? Que aposta a gente faz em resistir com colegas nos conselhos de classe, nas reuniões, a temporalidade e o produtivismo que tem sido imposto a nós? Isso é violento. Isso é violento para a nossa saúde.
Então eu acho que tanto a medicalização quanto a judicialização, elas vêm inscritas num certo modo de trabalhar e de viver e de pensar a educação que vem nos adoecendo a todos.